Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez, satisfação, alegria enorme estar aqui com vocês em mais um webinar, né? Hoje um webinar um pouco diferente, não segmentado por área, um webinar para apoiar aí todas as áreas do agronegócio com um tema extremamente relevante. É uma satisfação a gente conseguir reunir aqui na sala tanto o Regis quanto o Mauro, companheiros de trabalho e grandes referências aí no Brasil hoje nas áreas de planejamento, o Regis trabalhando forte a gestão hoje de fazendas de corte, mas durante a vida aí passou por fazendas de grãos, café, leite, então com uma visão vasta da gestão e planejamento de projetos do agro, e o Mauro tracionando aí dentro do Reagro a área de gestão tributária, sucessão e governança. Então, acho que hoje nós temos aqui uma baita oportunidade, uma discussão de alto nível. Temos mais de 600 inscritos para o evento de hoje e motivo de grande alegria para todos nós. Queria agradecer aos participantes, Regis e Mauro, e a todos os integrantes aí das empresas do Grupo Reag que nos ajudam nos bastidores, pessoal do IDEAGRE, 3R, Biomip, que arregaçam as mangas e fazem esse projeto cada vez mais forte e impactante aí para os 4 cantos do país, né? Pessoal, e para quem está conosco a primeira vez, os webinars eles têm uma característica um pouco distintas dos eventos tradicionais, porque a gente vai abrir para um espaço de discussão no segundo momento, né? Então, nós vamos ter aqui uma rápida e objetiva apresentação do Regis e do Mauro, e depois quem tiver perguntas contextualizadas para a sua realidade, tiver realmente qualquer questionamento relacionado ao tema, fiquem à vontade. Se vocês quiserem, desde o início, já postar perguntas, não no chat, tá, pessoal? Mas na caixa QIA, Question and Answer, que está aí no celular ou na base aí do notebook de vocês. Clicando lá no QIA, as perguntas vão ser direcionadas tanto para o Regis quanto para o Mauro no segundo momento do nosso evento, ok? Então, mais uma vez, uma satisfação enorme. Vamos dar início aí em poucos minutos à fala dos dois, mas enquanto isso eu queria aproveitar a oportunidade e apresentar para vocês rapidamente as empresas do Grupo Reagro. Hoje o Grupo Reagro com 6 soluções para o agronegócio. O Reagro Consultoria, assistindo aí fazendas de leite, corte, café e grãos, e também com o segmento ligado à parte de sucessão familiar, governança e gestão tributária, tracionada aí pelo Mauro. Vocês vão ter a oportunidade hoje de escutar uma das grandes referências nacionais. Então, essas são as áreas de atuação da consultoria. A Faculdade Reagro, com treinamentos de pós-graduação para técnicos ou treinamentos de nível gerencial para produtores ou gestores de fazendas, né? Também nas 4 áreas, leite, corte, café e grãos. Durante a apresentação, vou trazer algumas oportunidades para vocês. O IDEAGRE, e agora junto com o Bovitec, né? São softwares co-irmãos que atuam na gestão técnica e econômica de fazendas de pecuária, o IDEAGRE com muito foco no leite, e o Bovitec com foco em fazendas de gado de corte. O 3R Lab, que é o nosso laboratório de diagnose, a Giovana vai falar para a gente daqui a pouco com mais detalhes sobre o 3R, hoje com muito foco em análises de solo e análises de alimento, e aí prezando muito pela acurácia nas análises e agilidade na entrega. A Giovana vai falar para a gente em poucos minutos. O Reagro Pesquisa, nossa empresa de pesquisa sediada no sul de Minas, com foco na validação aí de variedades e insumos agrícolas para o mercado brasileiro. E a Biomip, empresa mais jovem do grupo, mas com grande foco na produção de micro-organismos para controle biológico, controle integrado aí de pragas na pecuária. Nós temos hoje um produto para cigarrinha das pastagens e produtos que combatem pragas aí no café e em grãos, né? Com muito foco no milho e na soja. E saindo agora, né, a Biomip vai soltar no mercado aí em pouco tempo produto com foco em carrapato, controle biológico aí de carrapato, que é um problema para a pecuária, tanto leite quanto corte. Então, pessoal, essas são as empresas do grupo. Queria rapidamente passar a palavra para a Giovana,
uma das gestoras comerciais aí do 3R Lab, para ela falar um pouco do laboratório, para a gente, em seguida, já iniciamos com o Mauro e o Regis. Giovana, com você. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Rafael. Bom, meu nome é Giovana, eu sou supervisora comercial do 3R Lab. Como o Rafael apresentou, o 3R Lab é um laboratório de análise voltadas para o agronegócio que faz parte do Grupo Reagro. Nós estamos localizados em Lavras, em Chapecó, e esse ano inauguramos uma filial em Goiânia. Eu vou passar um breve vídeo institucional nosso para vocês conhecerem mais sobre o laboratório. Vou deixar meu contato no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao laboratório, eu estou à disposição para atender vocês. Aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro com análises 100% informatizadas, utilizando máquinas de última geração com qualidade e velocidade. Essa é a nossa premissa. Somos um laboratório que atua na área de análises de solo, forragem, água, minerais, rações, concentrados e foliar. O 3R Lab foi fundado pelo Grupo Reagro, referência nas áreas de consultoria, ensino, software, gestão ambiental e gestão de pessoas. É atualmente referência em laboratórios de análises através do uso de sistemas avançados de diagnóstico, técnicas progressivas e análises apoiadas por pesquisas, sendo reconhecido com os selos: Selo Análise de Rotina, Selo Análise Textura, Proferte, Selo Análise Rotina, Proferte. Ensaio de proficiência para laboratórios de nutrição animal, Embrapa. E o único laboratório com selo americano National Forage Testing Association. Contamos com uma equipe comercial e pós-venda com foco em atendimento de excelência do cliente e especialistas de ponta em seus respectivos campos, fornecendo resultados analíticos precisos e eficientes para nossos clientes. O progresso em benefício daqueles a quem servimos orienta as decisões e ações de nossos negócios. Tendo isso em mente, continuamos a construir, testar e oferecer produtos e serviços que giram em torno da tecnologia e crescimento do agronegócio. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Muito obrigada pela oportunidade. E, novamente, vou colocar meu contato no chat. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, Giovana. E agora, passando a palavra para o Regis e para o Mauro, satisfação enorme com vocês, meus amigos. Bom evento a todos. Obrigado, Rafael. É uma satisfação mesmo, né, trabalhar aí junto com o professor Mauro, é uma referência aí para a gente nas questões tributárias, sucessórias e de governança, e que a gente veio com um alinhamento muito grande nessa conjuntura, na junção dos dois trabalhos, né, do financeiro com essa outra parte da gestão que a gente ainda não dominava aqui dentro do Reagro. Muito bom estar com você aqui dentro do time, tá, Mauro? Recíproca verdade. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação para a gente poder começar a falar aí agora do nosso tema, né? Então, falando de planejamento e gestão tributária aí no agronegócio, e eu sei que nós temos bastante dúvida, né? Nós temos bastante curiosidade. Eu tenho tido a oportunidade de estar com o Mauro algumas vezes e cada vez mais e mais riqueza de detalhes que nós vamos percebendo que no dia a dia, por não ter esse olho, por não ter esse treinamento, a gente acaba deixando escorrer grandes oportunidades na mão. Mas antes da gente chegar lá no planejamento tributário, na gestão tributária mesmo, a gente tem que cumprir alguns passos mais básicos, sabe? E aí que nós estamos entrando com esse trabalho da gestão financeira e econômica, que ela é uma condição interessante de apoio à gestão e o planejamento tributário lá na frente. Então, nós estamos trabalhando junto e vendo cada vez mais que naqueles projetos que têm um controle financeiro eficiente e conciliado com o banco, então, o fluxo de caixa que está conciliado com o banco,
todos os reais que entraram e saíram lá na conta bancária, entraram e saíram aqui no sistema que a gente está usando para fazer a gestão da fazenda. Isso apoia demais nas decisões lá em cima do tributário. Depois, junto com o controle financeiro, que é uma das etapas, um dos degraus aí antes da gestão tributária, a gente também vê a importância da apuração econômica, né? Confiável. Naqueles projetos que nós estamos falando de mais de uma atividade, naqueles projetos que nós estamos falando de mais de um sócio, o quanto que é importante a gente ter uma apuração econômica muito confiável, gerando aí agora indicadores para ajudar a gente nas tomadas de decisões e diversas decisões. Reis, mas o controle financeiro e a apuração econômica, elas não são a mesma coisa? E é um dos pontos que nós temos que distinguir, né? O controle financeiro tem a sua finalidade, com os seus princípios, a apuração econômica é outra finalidade, outros princípios e outras análises. São duas coisas que trabalham juntas, mas de forma paralela uma com a outra aqui agora, e elas não coincidem, elas não são a mesma coisa. Uma das coisas que a gente fica vendo muito comum alguns embolar no meio do caminho, alguns projetos que se embolam no meio do caminho porque tem uma eficiência econômica interessante, mas tem uma péssima gestão de caixa no final das contas. Um embolo aí do pessoal junto com as empresas de negócio mesmo, que geram um transtorno na gestão muito grande e que gera uma complicação ainda maior nas questões tributárias lá na frente, de conseguir identificar oportunidades tributárias melhores para atuar lá dentro da fazenda, da empresa, né? E, por último, como pré-requisito, e agora para a gente poder trabalhar a questão tributária, a gente também entende que o processo de gestão tem que estar muito bem definido, a governança da empresa tem que estar muito bem definida, e, junto com isso, um processo sucessório também bem estruturado. Então, naqueles projetos que nós já estamos conseguindo trabalhar, né, saindo desse degrau, fomos para esse, degraus mesmo que nós estamos subindo, a gente tem conseguido usar, me permite a palavra, tá, Mauro, mas usar melhor aí agora os conceitos tributários e sucessórios, porque eu tenho controle financeiro, eu tenho consciência do meu ponto a pagar, eu tenho consciência dos meus compromissos, da projeção de saldo ali lá para frente, eu consigo estruturar estratégias tributárias que me ajudam em questão de caixa mesmo lá dentro da fazenda, é um ponto. Depois, aqueles lugares onde eu consigo identificar as separações societárias, mais os negócios diferentes dentro da empresa que trabalha com soja, ela trabalha com milho, ela trabalha com café, ela trabalha com gado de corte, trabalha com leite. Identificar cada um dos negócios, identificar os resultados que cada um daqueles dali tem separadamente, também ajuda muito a gente a conseguir construir um plano de reinvestimento, a construir uma governança dentro da empresa, apoiando ainda mais na questão sucessória das grandes decisões serem tomadas aí agora em conjunto. Então, tenham em mente, né, para a gente conseguir usar, né, para a gente conseguir utilizar dos melhores recursos tributários lá na frente, se faz extremamente necessário um controle financeiro e econômico dentro do projeto. Aí, no dia a dia, para quem ainda não tem tanto envolvimento, ainda não se dedica com tanta atenção para esses números, e vou falar para vocês que é uma grande parte aí agora, né, de projetos que a gente fica vendo ainda agora com o agronegócio cada vez mais em voga, com as margens aí apertadas, e nós estamos falando de muitos projetos que não têm trabalhos, não têm controles financeiro e econômico, ele ainda existe. Aí pensar, por onde nós temos que começar? Então, eu vou fazer uma lista aqui de 4 grandes indicadores que ajudam muito a gente a olhar para saber se o nosso negócio está no caminho correto ou se o nosso negócio não está no caminho correto, sabe? Então, o primeiro deles lá em cima começa com a capacidade de honrar compromissos. E aí, como é que a empresa fazenda aqui agora está em condição saudável de caixa? Que tanto que ela tem condições de honrar seus compromissos de curto, médio e longo prazo. Então, um dos indicadores extremamente importante, que está extremamente ligado à análise financeira do projeto, que está ligado aí ao fluxo de caixa como ferramenta, é a gente entender a capacidade de honrar o negócio. Então, até mesmo para entender oportunidades tributárias que existem lá dentro, como que eu tenho condição de pagar esse pagamento, essa tributação, como que eu posso, quais os melhores meses de eu encaixar alguns pontos e estratégias lá dentro do meu negócio, alguma aquisição, alguma compra, eu tenho que estar de olho aqui agora na capacidade de honrar os compromissos. E a gente olha isso através
do fluxo de caixa. Depois, um outro indicador que também é muito importante para a gente é a capacidade de gerar margem, que nós vamos olhar isso, um indicador chamado EBITDA, né? Que é uma sigla lá do inglês, para a gente falar de lucro antes de taxas, impostos, depreciação e amortização. E de onde vem isso aqui? Isso aqui vem da ferramenta chamada DRE, que é o demonstrativo do resultado de um exercício. Uma análise econômica, onde nós vamos analisar atividade por atividade dentro do negócio, para entender esse negócio meu está me deixando o que de margem EBITDA aí. Junto com isso, vem o outro indicador chamado de lucratividade, que é lá da DRE, e depois nós temos mais um outro indicador que chama-se rentabilidade, que vem da junção aí dos números nossos da DRE e do balanço patrimonial. Então, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe em cada um desses indicadores aqui para ajudar a gente a ter um pouco mais de consciência sobre eles aí mesmo, né? Então, a capacidade de honrar compromisso, eu já detalhei bastante ali agora, e o Sebrae conta para nós, né, que o Sebrae faz bastante pesquisa nas empresas de sobrevida aí agora, e contando para nós que a maioria das empresas, o grande problema relacionado com quebra de empresas, com extinção de empresas, e aí o agro não está fora disso, está pela dificuldade de honrar os compromissos. A gestão do caixa lá mesmo, tá? Então, gerenciar o fluxo de caixa se faz extremamente importante para a gente conseguir fazer um planejamento empresarial aí mais adequado. Depois, a capacidade de gerar caixa, que é a margem EBITDA aí do negócio como um todo, né? A gente vai analisar a operação fazenda, a operação empresa do agronegócio. Qual é a capacidade que ela tem aí agora de gerar caixa? Essa história de plantar, adubar, aplicar herbicida, fungicida, essa história de comprar bezerro, de engordar bezerro, levar ele a boi magro, depois levar ele a boi gordo, vender isso daí. O que essa operação gera para mim de oportunidade de caixa? Isso vem através de uma análise do indicador chamado EBITDA. Então, a gente analisa a empresa como um todo. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar uma tabela para a gente poder comparar isso daqui. Mas esses tenham em mente, esse daqui também é um outro indicador extremamente importante para a gente conseguir gerenciar o negócio no rumo interessante ou se ele está descendo ladeira abaixo agora, tá? O outro indicador que também vem lá da DRE é a lucratividade, né, que ele representa o lucro líquido dividido pelo faturamento lá da empresa, né, a receita operacional líquida do negócio. E ele mostra para nós, de cada R$1 que eu tive, de cada R$100 que eu tive de receita operacional líquida, quanto que virou lucro. É o indicador de lucratividade, né, que a gente está buscando elevar esse indicador cada vez mais para ajudar a gente a conseguir colocar mais dinheiro no caixa da empresa. É um indicador que a gente busca muito. Comparar isso ano a ano, fazendo uma análise horizontal, nos ajuda muito nas tomadas de decisões sucessórias lá dentro da empresa, né? Para vocês terem ideia, por exemplo, um projeto que a gente atua já tem alguns anos lá dentro da fazenda, a gente vem comparando a safra 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, e a gente comparando as nossas decisões empresariais, as decisões que a gente tem tomado aqui dentro da empresa, o que ela tem impactado dentro da lucratividade? O que ela tem trazido de resultado de lucro aí para dentro? E aí nós vamos discutir isso aí um pouco mais aí para frente. E por último, não menos importante, mas se faz necessário a gente conversar sobre um indicador chamado de rentabilidade. Aí ele fica um pouco mais complexo do que os outros ali para poder analisar, porque ele envolve tanto o demonstrativo do resultado do exercício, como ele envolve também o balanço patrimonial, para a gente conseguir chegar ali agora na rentabilidade, na essência do que ela é, e poder comparar o meu negócio, a minha empresa, com outras oportunidades de negócio que existem por aí. Mas são esses os 4 indicadores, não estou falando que são os únicos, de jeito nenhum, não quero correr nesse risco de forma nenhuma, mas são 4 indicadores extremamente importantes para se dar início na base dos controles financeiro e econômico aqui ainda. Nós ainda não chegamos lá no trabalho tributário e sucessório ainda não, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo, a gente resolveu escolher um negócio para trazer para cá para facilitar as nossas conversas sobre todas as oportunidades. Mas, independente, aqui agora eu estou mostrando de recrim-engorda, isso poderia ser soja, isso poderia ser milho, isso poderia ser feijão, poderia ser leite, poderia ser café, o que fosse. Eu queria que a gente pudesse analisar a sequência aqui agora de alguns indicadores, né? Então, esse aqui é o que a gente aproxima bastante lá da DRE, né, do demonstrativo do resultado do exercício,
onde ele está mostrando para nós, nesse caso aqui agora, nesse exercício, nesse período que nós estamos analisando, o que a fazenda teve de receita operacional bruta, uma fazenda que trabalha por recria e engorda. Então, está aqui o valor em reais absoluto, está aqui o valor em reais por hectare. Da minha receita operacional bruta, a gente abate os impostos que incidem sobre a venda. Aí, depender do estado, depender da região que a gente tiver, existem tributos diferentes e nós vamos conversar sobre essas oportunidades logo mais, daqui a pouquinho. E aí, receita operacional bruta, mesmo o imposto que incide sobre a venda, a gente chega na receita operacional líquida. Então, nesse imposto sobre a venda aqui, nós estamos falando de fundo rural. Se a gente estiver trabalhando aqui no Mato Grosso e nós estiver falando da recria e engorda, a gente vai falar de FESA, FETAB, vai falar de alguns itens aqui, outros impostos que incidem aqui. Receita operacional bruta menos imposto sobre venda, a gente chega na receita operacional líquida, de fato, que nós vamos ver cair lá na conta. Essa receita operacional líquida menos o custo do produto produzido ou o custo do produto vendido gera para nós um indicador chamado lucro bruto. E aí eu estou mostrando para vocês aqui na lateral, nessa análise vertical aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o quanto que cada linha dessa daqui representa da receita operacional líquida. Então, eu estou mostrando a receita operacional líquida é o 100%, quanto que custo que tem de gasto relacionado ao CPP. O que o CPP representa? Quantos por cento que o CPP representa da minha receita operacional líquida aí no final das contas? Deixa eu só arrastar essa caixinha aí. Aí, ó, nós estamos vendo aqui agora, neste caso, nós estamos vendo que o CPP nesse negócio, nessa empresa, nessa fazenda, quero deixar bem claro que nós estamos falando de uma situação pontual, que eu quero que vocês extrapolem para os outros negócios. Nós estamos falando que o CPP, que é o custo do produto produzido, que são aqueles insumos que estão diretamente ligados na produção, nesse caso aqui, na recria e na engorda do boi. Então, nós estamos falando daqueles insumos que estão lá no campo. A hora-máquina que está lá no campo, a mão de obra que está lá no campo, a reposição, o mineral, o medicamento, o herbicida do pasto, o adubo do pasto, isso tudo está composto aqui dentro para nós de CPP. E, nesse caso, essa fazenda, ele representa 82,4% da receita operacional líquida. Receita operacional líquida menos o CPP chega no lucro bruto, que é um excelente indicador para a gente começar a analisar negócios. Naquelas fazendas, aquelas empresas onde a gente tem mais de uma atividade lá dentro dela, a gente analisa cada uma das atividades até essa linha do lucro bruto aqui, para a gente entender qual das atividades deixa a maior margem de lucro bruto para a gente. Porque, uma vez decidido, ó, o negócio está pujante, o negócio está deixando dinheiro, isso tem gerado oportunidade de aumentar, qual dos negócios que a gente vai investir as fichas aqui agora? Então, esse é um indicador que a gente olha bastante para ele na hora de decidir sobre qual indicador que a gente vai utilizar para qual negócio nós vamos utilizar para crescer. Do lucro bruto, turma, a gente abate a despesa e chega no resultado operacional ou EBITDA aqui agora, né? O que é essa despesa? Aqui dentro da despesa, nós estamos falando daqueles itens que não estão ligados ao campo. No caso aqui agora, nós estamos falando daqueles itens mais administrativos. Hoje nós estamos falando de arrendamento, nós estamos falando de tarifa bancária, nós estamos falando de impostos, os impostos, não aqueles que incidem sobre a venda, né? Os outros impostos, ITR, por exemplo, está aqui dentro de despesa. Telefone, internet, o pessoal do escritório, isso tudo está composto aqui dentro de despesa. Lucro bruto menos a despesa, a gente chega no resultado operacional, que é o outro indicador muito grande que a gente analisa aqui agora para poder entender se o negócio, a operação, neste caso que eu estou conversando com vocês, é a operação recria e engorda. E aí, essa operação recria e engorda, ela é interessante? Aí ele está me mostrando aqui, né? De cada R$100 que eu faturei líquido, que eu tive de receita líquida, R$15,50 teve a chance de virar caixa lá no meu negócio. Teve a chance. Aí nós vamos avaliar se isso daí virou mesmo ou se isso daí não virou, dependendo de algumas situações aqui para baixo. A gente abate depois a depreciação, chega no resultado após depreciação. Tira aqui agora os juros de FINAME, juros de atraso de boleto, juros de custeio, tira disso daqui e a gente chega no lucro líquido, que é a linha onde nós estamos entendendo em conjunto que a gente deve gerenciar os negócios mesmo, né? As empresas. Então, nesse caso, no ano aqui agora, nós estamos falando de um resultado por hectare, nesse caso aqui agora, de R$450 por hectare, o que representa uma análise vertical aqui de R$14,50. 14 de cada R$100 de receita líquida, R$14,50 teve chance gerou aqui agora a oportunidade de gerar caixa
lá dentro da empresa. Ô, Regis, mas beleza, eu vim aqui conversar sobre planejamento tributário e tal, e que isso daqui vai ajudar a gente nessa história? Aí eu queria falar, antes de o professor Mauro entrar, lembrar, um bom planejamento e uma boa gestão tributária, ela vai ajudar demais a gente a impactar em alguns pontos aqui agora. O primeiro deles está explícito aqui para nós, é no imposto sobre a venda. Aí o professor Mauro vai conversar com a gente sobre alguns pontos das decisões agora, de rural, alguns pontos, o quanto que nós podemos estar perdendo oportunidade porque nós não estamos fazendo um bom planejamento aí para frente e definindo os melhores tipos de incidência de rural, por exemplo. Nós estamos deixando de impactar nas despesas. Se eu não faço uma boa gestão tributária, um bom planejamento tributário, eu posso estar deixando de ter oportunidades aqui dentro da minha despesa, economizando com alguns tipos de tributo aqui dentro. Impacta na despesa financeira, porque às vezes eu estou tendo que recorrer a dinheiro de fora, a terceiro, para conseguir girar um negócio que eu tinha oportunidade só de fazer uma reestruturação tributária lá dentro do meu projeto. E aqui, turma, eu quero deixar bem claro o meu depoimento como técnico de campo agora, a gente tem visto muita oportunidade nessa história aqui agora. Só que assim, quando a gente, quanto de empresa que está indo no mercado buscar dinheiro para rodar o negócio, sendo que na realidade ela estava precisando, na realidade, de uma reestruturação da incidência tributária aqui em cima no imposto sobre venda e aqui dentro da despesa direta. E é lógico, né, pessoal? Seu impacto no imposto sobre venda, seu impacto na minha despesa, seu impacto na minha despesa financeira, automaticamente nós estamos empatando no lucro líquido que é deixado por cada negócio lá dentro da empresa. E aí eu falo, o quanto que nós estamos precisando de sentar mais, e isso é o couro grosso de apanhar no campo aqui agora, e de traçar estratégias tributárias aí agora e de gestão tributária alinhadas com o orçamento da empresa. Nós estamos num momento bem interessante, né? Para a agricultura, a safra já está começada, em algumas regiões ela está bem adiantada, mas nós ainda temos condições de projetar um orçamento para o ano que vem, nos ajudando de forma bem interessante no o que eu posso definir de fazer algumas decisões tributárias que me ajudam a economizar no imposto sobre venda, me ajuda a economizar na despesa, me ajuda a economizar na despesa financeira aqui agora também, que automaticamente impacta para a gente aqui agora no lucro líquido. Certo, professor? Joia. Tu vai dando enter para mim aí, por favor? Pode. Por favor. Então, pessoal, e essa fotografia para nós, ela diz bastante. Hoje nós estamos falando que no Brasil nós temos mais de 213 milhões de habitantes, então cada vez a gente vai ter que ser mais eficiente produzindo alimentos. A gente é responsável por 26,6% do PIB brasileiro, somente com o agronegócio, e somos responsáveis por 1/3 dos empregos gerados hoje no país. E quem está superando essa cadeia, ou seja, quem está respondendo com essa cadeia, está de cara que é o agronegócio. Até porque o agro virou pop, né? E quando ele vira uma propaganda num canal, a gente começa a prestar muita atenção. E aí a gente começa a ter alguns desafios. E quando a gente entra nessa linha, pode dar um enter, Regis, por favor? Sim. Então, quando a gente entra nessa linha, pessoal, quais os grandes desafios quando a gente entra num DRE, muito bem apresentado pelo Regis? É que, de fato, a gente está falando de profissionalização no agronegócio. O negócio está profissional. E aí, uma família, nós vamos ter herdeiros e sucessores. E esse é o grande desafio do agro, de como a gente vai ser longevo, como a gente vai dar perenidade e como a gente vai dar segurança que esse negócio continue produzindo alimento para o Brasil e para o mundo. E por muitos cases que a gente passa, a gente sempre entende e analisa que tem família, um aspecto emocional pesado, linkado àquela fazenda, na qual tem a sua história, tem os seus valores, tem seus princípios ligados. De outro lado, tem a propriedade, que muito tempo a propriedade veio do avô, veio da avó, e que passa pelos pais, e que está passando pelos filhos, e que chegarão nos netos. E sem falar na parte de gestão. E aqui a gente falou de 2 itens, que é a gestão econômica e financeira, e é a parte de gestão tributária e como elas vão estar interligadas. E um dos braços, pessoal, da governança, são 4, na verdade. É comunicação, prestação de contas, profissionalização e transparência.
Então, quando eu consigo chegar num nível de informação que eu consigo demonstrar através de um resultado do exercício, aquele filho que é médico, arquiteto, advogado, que não tem uma ligação com a fazenda, ele começa a entender o papel do seu irmão que está trabalhando e ele começa a ver que o seu negócio está sendo rentável, está gerando uma renda e esse negócio está sendo valorizado. Só que aí a gente passa por um grande desafio, que é o quê? Separar o que é família, do que é propriedade e do que é gestão. Para a gente, então, ter esses links de gestão econômica e financeira, por que ela é importante, por que é importante ter a gestão tributária, por que é muito interessante a gente separar os papéis na atividade. E aqui, como tem bastante mulheres aí participando, como é para a mãe separar os filhos naquele papel de herdeiro e sucessor? E para a mãe, todos os filhos são iguais, mas como a gente consegue fazer essa distinção de papéis? E como a gente consegue, quem está trabalhando, ter um salário fixo e um variável, que continue próspero com esse negócio? E como aquele filho que está fora, ele consegue ver o seu negócio dando continuidade? Então, aqui tem um grande desafio quando entra nesse nível de profissionalização e entendo também que o Regis foi muito feliz quando ele traz um case real de um cliente seu para a gente conseguir analisar e como seria a gente fazer uma análise tributária desse cliente. Então, isso que vai ser interessante. Pode posicionar aí, Regis, por favor. E aqui, pessoal, antes de nós entrar nos impostos, essa aqui foi eu peguei essa imagem da Lace Contabilidade, ali a fonte. Eu achei muito legal essa imagem, que aqui é o Big Brother da Receita Federal. Se vocês tiverem com tempo, vocês jogar no Google aí, vocês jogam em T-Rex. Olha quanto a União investiu nesse computador, que é um computador para cruzar essas informações, diminuindo a mão de obra e, em si, gerando todo esse cruzamento de dados. E aí a gente entra na questão dos cartórios, toda a escritura que vocês assinam emite para a Receita Federal, todos os veículos que vocês transacionam passam o DETRAN para a Receita Federal, toda a movimentação financeira de vocês hoje, a DIMOF, ela substituiu a CPMF, só que também existe uma outra com outro nome, que é a E-Financeira. Então, ou seja, todos os funcionários, os colaboradores que estão interligados nas fazendas e recebem um valor acima de R$2.000, essas informações estão sendo trocadas com o Banco Central e que está alimentando a Receita Federal. A Decred, aquela movimentação do cartão de crédito, já está sendo passada para a Receita Federal. A questão das imobiliárias, todos os imóveis locados, então, as imobiliárias são obrigadas a passar essas informações para a Receita Federal. E sem falar nas empresas, né, pessoal? As empresas hoje existe uma comunicação direta com a Receita Federal. Então, acho muito feliz essa imagem do cruzamento de informações para mostrar como funciona o Big Brother da Receita. Lembrando lá, se a gente falou que a gente é responsável por 26% do PIB, que a gente gera de emprego 1/3 da população, não temos dúvida que alguma coisa com o agronegócio tem que ser importante, né? E a gente vai começando a discutir algumas searas, ou melhor, alguns impostos que estão interligados diretamente à nossa atividade. E aqui é muito interessante o papel, que eu estou num webinar que eu estou vendo muito papéis de gestores. Como eu, gestor, eu não preciso saber tanto a parte técnica, mas eu tenho que saber aonde esse imposto reflete dentro do meu negócio. Você pode passar aí, Rez, por favor. Então, aqui, pessoal, primeira questão, pode dar um enter de novo, Rez, por favor. Aqui é uma questão de TCMD, é um imposto de transmissão causal mortes e doações. Se vocês analisar cada vez a gente comprando, adquirindo mais fazendas, comprando mais imóveis, por que é tão importante se discutir a sucessão em vida? Porque nós não temos dúvida que uma discussão de sucessão em vida, ela traz menos atritos, ela traz menos custos, e isso vocês conseguem trabalhar de uma forma muito tranquila, muito transparente. Aquela sucessão que é um ato, isso não existe, pessoal. Sucessão é um processo gradual das coisas acontecendo. E tão importante os pais têm papel fundamental disso. E por que tem papel fundamental? De construir as regras junto com os filhos. Naquele momento que o pai e a mãe têm poder de família. E é uma construção. Se vier uma receita pronta, a gente tem que desconfiar de algumas coisas. E aí existe uma resolução do Senado e todos os estados, eles podem chegar até 8% no valor desse imposto. Vocês podem ver, podem observar que tem imposto tem estados que é 6%, que é 4%, que é 2%, mas então todos os governadores podem chegar a esse valor de teto máximo de 8%. E aí, pessoal, existe N projetos de leis,
querendo criar imposto sobre grande fortuna. Eu fiz questão de pegar um de 2020, que é uma alíquota de 2,5% sobre o valor de imposto sobre grande fortuna. Não existe nada aprovado, como também já existe um imposto para cobrar 20% sobre uma doação e sobre um inventário, mas nada disso está aprovado. Mas nós temos dúvidas que alguma coisa vai vir? Eu não tenho dúvida nenhuma. E aí foi muito interessante que tem uma pergunta que está muito ligada à reforma tributária. Temos dúvida que a gente vai ter uma reforma tributária? Eu não tenho dúvida. Que vai ter algum reflexo nos impostos? Não, a gente vai falar disso aqui também. Mas vamos dando sequência que a gente vai chegar e a gente vai conversar a miúde um a um. Pode passar aí, Regis. Sim. Aí, desculpa. E aí, pessoal, outro imposto que se discutiu inconstitucionalidade, depois se discutiu constitucionalidade, e aí tem aquele cliente que pagou, tem aquele cliente que entrou com a ação e não pagou, entrou aquele cliente que teve a ação, pagou e está em juízo. Enfim, não é esse assunto que eu quero entrar. Mas, passado isso, quando o STF disse, então, que o fundo rural era constitucional, nos deu duas possibilidades, que são quais? Eu tributo sobre o faturamento ou eu faço a tributação sobre a folha de pagamento. E isso vale tanto para a pessoa jurídica como também vale para a pessoa física. E na pessoa física, quando eu vou fazer a tributação sobre a folha de pagamento, sobre a comercialização, é 1,5%. Quando eu vou fazer a tributação sobre a comercialização na pessoa jurídica, nós estamos falando de 2,05%. E as tributações de folha de pagamento, pessoal, são as mesmas nessa parte de tributação quando a gente está falando da atividade rural. Pode ir, Regis. A gente pegou esse exemplo, então, uma receita bruta de 13.946.000, eu tirei os quebrados, e a ideia da folha de pagamento anual, hoje nós estamos na casa de 600 mil. Como funcionaria para esse cliente, sendo ele pessoa física, que é o cliente? Se fosse para pessoa jurídica, qual é o impacto? E qual a diferença entre elas? Dando entre Regis. Então, se for na pessoa física, pagaria 1,5% sobre o faturamento, então pagaria 209.190. Se fosse na pessoa jurídica, então 2,05% sobre o faturamento, geraria um valor de 285.893. Lembrando, sempre calculando sobre a receita bruta, que é o faturamento. A folha de pagamento do produtor rural, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, dá 10,7% de folha de pagamento. E sobre esses 600 mil, então, nós pagaria 64.200. Então, essas seriam as tributações, se nós fosse analisar pelo viés sobre o fundo rural, sobre o faturamento. Será que para esse cliente não é interessante o valor da tributação ser pela folha? Agora, acho que no próximo slide a gente tem uma resposta, inclusive a gente consegue analisar essa questão. Então aí, pessoal, se nós pegar pela folha de pagamento, qual é a forma? FGTS, INSS patronal, o risco de acidente de trabalho, os 2,7% de salário e educação, a gente chegaria numa alíquota, então, de 33,70%. 33,70% de 600 mil, nós pagaríamos, então, 202.200. Qual a diferença dessa tributação da pessoa física? Pela opção pela folha, pela opção pelo faturamento. Nós teríamos uma economia de 71.190 na pessoa física. De outro lado, se fosse uma tributação através da pessoa jurídica, nós teríamos uma economia tributária... Pode voltar ali, Regis. Nós teríamos uma economia tributária, obrigado, de 147.893. Será que é importante a gente analisar esse impacto do fundo rural? E muito interessante, a tomada de decisão desse imposto, ele é anual. Então, eu tenho janeiro, até dia 20 de fevereiro, eu tenho que tomar a decisão se eu vou optar pela folha de pagamento ou pelo faturamento. E aí é por adesão. Depois que eu fiz essa adesão, ela vale para o ano do exercício. Então, é muito interessante, pessoal, a gente planejar a questão do fundo rural. Então, entra no viés do planejamento, que está extremamente ligado a um DRE, a um resultado. Nós tendo essa economia, com certeza vai dar impacto lá naqueles 14,5 que a gente viu na última linha, e para todo gestor é a última linha que importa, com certeza isso já vai dar um aumento naquela última linha. E aí, professor, só para poder fazer uma contribuição, né, mais uma outra ferramenta dentro da gestão financeira e econômica que se faz muito importante na hora dessa é a gente construir os orçamentos, né, do ano vindouro. Né? Então, assim,
olhar o que aconteceu, ok, importante, mas muito para a gente poder olhar, e o próximo ano está sinalizando o que para mim, para eu conseguir chegar nessa conta das oportunidades aí agora, né? Isso mesmo, Regis. Muito boa. E aí, pessoal, passada a questão do Fundo Rural, imposto de renda sobre ganho de capital. A gente teve uma valorização em 2020 do impacto de todo o agro, a gente está tendo um impacto em 2021 e a gente com certeza terá um impacto em 2022. E aí, quem está capitalizado ou quem está estruturado, como cresce? Comprando fazendas. Como negocia as compras de fazendas? Tem pessoas que têm vontade de vender e outras pessoas que têm vontade de comprar. Só que a grande maioria, pessoal, os vendedores acertam o preço, acertam a negociação, eles vão na última fase saber dos impostos. E quando eles se deparam com os impostos, aí tem uma discussão de como a gente vai reaver essa questão dos impostos. Porque o que eu não fiz? Eu não estruturei, eu não planejei essa venda. E aí, como os negócios estão acontecendo nesse mercado, como a gente toma a decisão? Num imposto de renda sobre ganho de capital, que vai 15, 17,5, 20, 22,5. Aí a gente falar de imóveis de 1969, ali tem uma redução de 100% dos impostos, e de 70 a 88 vai reduzindo 5% por ano. Mas tudo bem, mas as fazendas compradas após essa data, a gente também tem que apurar o ganho de capital na venda da fazenda. E na pessoa física, o único remédio que eu tenho para isso é esse. Ah, Mauro, mas eu posso separar benfeitorias de terra nua? Sim, com certeza, tudo isso é válido. Mas eu tenho uma forma única de calcular. Quando eu começo, lembrando lá daquele aspecto que a gente falou, da questão da propriedade, com viés de proteger a propriedade, e que fica naquele núcleo familiar, através da pessoa jurídica a gente consegue ter alguns benefícios. A gente pode ter uma empresa que é imobiliária, que ela tem uma alíquota de até 6,78, e nós temos também a questão de a fazenda ser um ativo imobilizado. E eu vou conectar essa fala última com a questão do ITR, que vem o próximo imposto. E aqui, pessoal, existe uma lei, que ela é 9393, que ela então fala que os imóveis adquiridos após 1997, para fins de cálculo de ganho de capital, vale o valor da declaração de ITR. Então, isso foi uma questão que beneficia, desde que estruturado, o produtor rural. E isso só vale para o agro. Essa semana mesmo eu fiz uma reunião com um cliente que estava vendendo uma fazenda e ele estava sendo orientado, então, que ele vendendo uma fazenda, ele teria 180 dias para comprar outra fazenda. E eu falei para ele, não, isso só vale para imóvel residencial. E, inclusive, tem um tempo para como se fazer isso. E ele, não, Mauro, eu posso vender a fazenda, eu tenho 180 dias para comprar outra. Eu disse, não, vamos olhar a lei juntos. E lá fala muito claro que é residencial. Para o imóvel rural, uma das grandes ferramentas que tem é a questão do VTN. E nós, recém agora, acabamos de entregar uma declaração de TR. De outro lado, é um imposto que a gente não dava tanta atenção, porque todo o tempo a lei sempre falou em valor venal. Hoje a gente está procurando preço de pauta do município, isso está extremamente positivo, só que foi um imposto que a gente não deu tanta atenção. E a gente vai falar dele agora. Pode ir, Regis, aí, por favor. Antes de entrar nisso, qual é a reforma, pessoal, do imposto de renda para as pessoas físicas? Eu quero conectar isso ao ganho de capital. Lembra que eu falei bastante para vocês do ITR? Eu fiz questão de pegar a lei original, tá? O que essa lei original está falando? E, na verdade, não é uma lei, é a reforma, então, do IR das pessoas físicas, uma medida, uma proposta, que ela recém passou pela primeira casa. Está dizendo o quê? Eu posso atualizar o meu valor do meu patrimônio e vai incidir 5%. Isso é benéfico ou não? Pessoal, tem que fazer planejamento. Eu tenho que saber se na minha posição eu sou vendedor de terra ou comprador de terra. Eu tenho que saber se aquela fazenda, eu conseguindo vender ela, eu consigo conectar mais fazendas juntas. Então, ou seja, é uma tomada de decisão que tem que ser analisada. Mas isso é a reforma tributária que tem um incentivo de que eu possa atualizar o meu valor do meu patrimônio incidindo 5%. Com certeza é menor que 15, é menor que 17,5, é menor que 20 e 22,5. Porém, é a tomada de decisão que eu tenho que tomar agora? Não. Tem que analisar cada caso um caso. Então, aqui está uma medida provisória, que é uma medida de proposta, assim chamada,
eu fiz questão de pegar a original, na qual está tramitando, e passou pela primeira casa, está indo para a segunda. Pode passar agora, Regis. Agora eu vou conectar ganho de capital com o ITR. E o ITR, pessoal, é uma alíquota progressiva de impostos. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos tu usar a tua fazenda, maior será a tua alíquota de imposto. Então, sempre quando vocês entregar a declaração de ITR, façam questão de ver qual é o grau de utilização que vocês estão utilizando a fazenda. Aí é mapa do Google Earth, a gente tem que comprovar o quê? Que essa fazenda está sendo explorada. Ela está produzindo. Porque qual é a função social da propriedade rural? É gerar alimento. Essa é a questão, grande função social da propriedade. Por isso que a alíquota desse imposto é progressiva. E ligando a esse assunto da progressividade, o que aconteceu, pessoal? Um convênio dos municípios com a União, na qual os municípios ficam com todo o valor arrecadado de ITR. Em contrapartida, o que é isso? O município tem que estar muito atualizado com o valor das propriedades, então vai estar muito próximo do valor venal às propriedades. De outro lado, isso gera renda para os municípios. E aí, por que eu estou interligando? Quando eu vender um imóvel lá para o ganho de capital, eu vou estar com o valor de uma guia de ITBI, que é o Imposto de Transição de Bens Imóveis, dentro do valor venal das propriedades. Ou seja, valor real das propriedades, muito próximo. Então, aqui começa a ter uma troca de cada vez as propriedades estar com valor muito próximo ao valor de mercado. Então, por que é importante a gente estar acompanhando o ITR? Por uma questão de valorização da fazenda, e ele também tem uma conexão muito boa com o imposto de renda sobre ganho de capital. Pode passar aí, Regis, por favor. E aí, pessoal, a grande maioria de alguns clientes que a gente atende, quando a gente vai fazer, então, um mapeamento dessa parte fundiária, o conceito para o ITR é diferente do conceito para o registro de imóveis. Porque o conceito para o registro de imóveis é por matrícula. E o conceito para o ITR são áreas limítrofes, são áreas lindeiras. Então, se eu tenho, e ali eu fiz questão de fazer um mapa com 4 áreas que são limítrofes, esse ITR ele não é entregue por cada fazenda. Ele é entregue de uma forma que gere somente um NIRF para essa propriedade. Porque todas essas propriedades, 700 hectares, 175, 300 e 545, é de um único proprietário. Então, também é positivo se planejar a questão do ITR. Porque vai ser interessante, olha o valor de imposto se dá eu fazer nesse sentido. Pode dar um enter aí, Regis, por favor. Se eu fizer, eu estou atribuindo R$10.000 para fins de cálculo, de simulação, se eu fizer formato separando cada área, e cada uma ter o seu NIRF, quanto vai gerar de imposto? 23.586. Agora, se eu for entregar na modalidade que é o entendimento da lei da Receita Federal, olha o pulo que dá esse imposto, pessoal. 52 mil, quase dobrou a questão do imposto. Será que eu tenho que ter algum cuidado na questão dessa fazenda? Eu acho que eu preciso. Então, o ITR, ele tem que ser declarado sim, começa em agosto, termina em setembro, mas ele também tem alguns reflexos de como a gente pode planejar melhor esses impostos. E o melhor, entregando de forma legal. Porque o município, qual é o grande engajamento do município para ficar com esse dinheiro? Com essa arrecadação, melhor dizendo, é fiscalização. E aí, quando houver essa fiscalização, não vamos lá brigar por preço de pauta, vamos brigar por grau de utilização, vamos tentar mostrar que a área não é limítrofe. É essas questões que a gente tem que levantar. Então, pessoal, vai sim ter uma enxurrada interessante nessa questão de fiscalização de imóveis rurais na parte de ITR. Quer falar, Regis? Então, eu estou concordando aí com a história da fiscalização apertando cada vez mais. Pode passar aí, Regis, por favor. E aí, pessoal, como é que funciona o produtor rural na parte de imposto de renda? O produtor rural na parte de imposto de renda ele tem 2 tributações. Ou ele tributa pelo resultado, receita menos despesa, ou ele faz um arbitramento. Nesse cliente específico, ou melhor, vamos trazer nesse case que a gente está discutindo, né? Ele tem ali um resultado dele. E olha como é interessante o resultado dele. Pode ir dando enter aí. Ele tem, então, o lucro líquido dele está dando 1.933, tem uma margem de 14,5. O que é interessante, pessoal? A depreciação não entra como despesa. Então, qual o número que eu deveria pegar? E aí eu peguei um resultado pós-depreciação, porque aí embaixo ali a despesa financeira está em 57. Então, está quase casando. Está dando uma diferença de 9 mil. Então, se eu pegar o valor de 1.990,
o que eu estou fazendo? Eu estou pegando pelo resultado. Então, eu estou pegando receitas menos despesas, é igual a 1.990.000. Quanto de tributação teria esse resultado? 547.150. Ah, Mauro, tu não jogou o desconto simplificado. Não, posso jogar, dá 16 mil desconto. Mas é legal a gente ver de uma forma bruta. De outro lado, como é que funciona? Porque por muitos momentos, a gente fazendo alguns eventos, e quando tem profissionais técnicos, eles falam, não, o produtor rural paga 5,5. E eu gosto muito de explicar para o empresário rural e a empresária rural o que é 5,5. Pessoal, 20% de 13 milhões, nós estamos falando de 2.600.000. 2.600.000 é maior que 1.990.000. Então, o programa é tão inteligente para a área do produtor rural, do empresário rural, que ele pega sempre o valor menor. E aí, se nós analisarmos por um viés que 2.600.000 vezes 27,5, vai gerar um imposto de 742 mil. Então, esse imposto é muito maior. Então, qual é a ideia? Quando falarmos para nós em 5,5, o 5,5 é sobre o faturamento bruto, sobre a receita bruta. E o que é 5,5? É 20% vezes 27,5. Aí eu pergunto, eu pago 27,5? Pessoal, eu pago 27,5. Eu pago, porque é 27,5. A alíquota do meu imposto vezes uma base que é 20%. Mas como a gente poderia, então, Rez? Pode dar um enter aí para nós, por favor? E a gente fica naquela seara, né? Porque essa sempre cai na prova. Eu costumo dizer que sempre cai na prova. Mauro, pessoa jurídica é melhor? Como é que eu faço essa questão da pessoa jurídica? Lucro presumido, lucro real, simples nacional, continua na pessoa física? Fala aí, Rez. Professor, eu só queria chamar a atenção que algumas oportunidades que elas não são utilizadas aqui, e eu optar pelo arbitramento lá, é muito por tentar tirar o trabalho da empresa de fazer os devidos lançamentos da gestão. E aí nós estamos falando aqui, assim, como eu quero simplificar, eu não quero ter alguém por conta de ficar lançando nota, eu não quero ter um controle da emissão das minhas notas, aí eu junto com a minha equipe aqui, eu vou optar pelo arbitramento e eu estou pagando, nesse caso aqui, seria 742. Mas não, numa empresa estruturada, onde nós estamos falando de planejamento e gestão financeira, nós estamos apropriando os faturamentos adequadamente, nós estamos apropriando as despesas adequadamente, a gente tem a oportunidade, nesse caso aqui, pagar 542. Aí faz a diferença na hora desses dois itens aqui, vai falar assim, tem alguém lá no escritório capacitado, lançando nota, correndo atrás, pagava não sei quantos anos dessa pessoa, ainda sobrava muito dinheiro lá dentro da fazenda ainda, né? Só essa consideração. Não, e a tua consideração é importante, Rez, e aqui eu vou entrar no assunto técnico, bem rápido, até porque uma das minhas formações é contábeis. Não tem nenhum lugar que fale que a opção do arbitramento não precisa declarar as despesas. E por muito tempo se defendeu que eu optando pelo arbitramento, eu não precisaria declarar as despesas. E não é verdade, não tem nenhum lugar na legislação, até o momento eu nunca encontrei, que fale que a opção do faturamento, do arbitramento, não precisa ser declarada as despesas, porque está extremamente interligado à nossa receita fiscal, o nosso lucro fiscal. Porque senão seria muito fácil, Rez. O Rez quer comprar uma fazenda de 20 milhões. O que o Rez vai fazer? Declara uma receita de 20 milhões, declara zero de despesa, 20% de 20 milhões é 4 milhões, 27,5 de 4 milhões, gerou 1 milhão de impostos, sobre 1 milhão de impostos eu paguei, esquentei 20 milhões de reais. Eu vou fazer uma fazenda de 17 milhões. É verdade? Não. Porque gerou despesa. Porque, no mínimo, a atividade, para ter chegado a um arbitramento de 20, é porque em algum momento se estudou que 80% representa despesa. Então, é um viés a ser analisado. E aqui entra muito nessa questão de qual estrada pegar. E essa sempre cai para nós, é melhor pessoa física, é melhor pessoa jurídica. E eu costumo dizer que é melhor usar as duas opções. Tanto pessoa jurídica como pessoa física. Lembra do viés lá que eu falei para vocês logo no início, da questão da propriedade, do aspecto de família? É como nós vamos trazer a regra de sucessão para o nosso negócio. Os filhos, e é por isso que a gente vai falar muito de holding patrimonial e familiar, mas a holding ela tem que ter sentido, pessoal. Ela não pode ser única e exclusivamente para economia tributária.
Eu tenho que discutir a administração da empresa. Se meu pai faltar é a minha mãe, se a minha mãe faltar, quem é que fica na minha empresa? Quem pode assinar para vender os imóveis? Quem faz aval hipoteca? Quem assina o cheque do banco? Eu estou falando da gestão do meu patrimônio. Quem é que pode ser meu sócio dentro dessa empresa? O cônjuge, a minha cunhada, o meu cunhado pode ser sócio dentro dessa empresa? Os meus filhos podem ser sócios dentro da empresa? Como é que funciona em vida para a gente administrar essas cotas? De outro lado, na minha falta, será que meus filhos podem entrar na empresa? Será que a minha esposa pode entrar na minha empresa? E se algum dos meus irmãos quiser sair? Como é que eu apuro e pago eles? Eu estou falando de gestão, eu estou falando da holding, eu estou falando de ter regra de gestão e de controlar esse patrimônio. Porque se nós estamos falando do bem mais escasso, nós estamos falando de terra. Por que será que existe tanto interesse de estrangeiros comprar terra no Brasil? É porque alguma coisa tem de interessante aqui no Brasil com relação ao aspecto de terra. Mas como a gente consegue proteger ela? E aqui, pessoal, blindagem não existe, tá? O que existe é proteção. Blindagem fora, não existe isso. A gente viu um impeachment ser inelegível e aqui eu poderia ficar citando N coisas de como não existe blindagem. Então isso não existe. Então a gente fala muito em proteção. E de outro lado, como a gente tem uma empresa administrando esse patrimônio, comprando fazenda, podendo vender fazenda, fazendo a gestão do patrimônio, eu também tenho de um outro lado as pessoas físicas fazendo a gestão da propriedade. E por que a gestão? A mão de obra, a compra de máquinas, a compra de semoventes, o dinheiro de fomento do governo, que é dinheiro de fomento, como eu acesso ele, como uma alíquota positiva. Como é que eu continuo dando os passos na exploração da atividade? E aqui é muito interessante. Ah, Mauro, por que eu não centralizo tudo na pessoa jurídica e faço tudo nela? Será que os filhos querem participar todos do risco da atividade? Porque eu costumo dizer que a atividade rural tem ônus e bônus. E aqui a gente nem entrou em questão de regime de casamento e nem daria tempo. Mas a atividade rural tem que ser aquele filho que tem aptidão de correr risco. Porque tempo ele não controla, dólar ele não controla. Eu poderia ficar citando algumas coisas que não está na mão. Por que é tão apaixonante a atividade rural? É porque trabalha numa empresa de céu aberto. E a gente precisa ser muito eficiente. E é por isso que é tão importante a gente ter os nossos resultados econômicos e financeiros na mão. E como interligo agora essas pessoas? Através de um contrato de forma legal, que é um contrato de parceria rural, que está muito bem previsto, então, no Estatuto da Terra. E esse contrato, então, nos dá a base de nós ter uma estrutura que explora a fazenda, e aqui vão estar os filhos que trabalham, que têm aptidão de tocar esse negócio, e de outro lado eu tenho a família com regras de sucessão, regras de entrada, saída, retirada, forma de pagamento. E aí, na terceira ponta, a gente vai buscar um viés tributário, que é agora a gente analisando esse mesmo case aí. Lembra que a gente estava lá nos 547 mil. Se nós analisar, pode ir dando enter aí, Rez, por favor. Pessoal, se nós analisarmos dentro desse modelo, a gente saiu de uma tributação de 547 mil na parte de imposto de renda. Se nós fizermos bem estruturado uma holding patrimonial familiar, com regras de sucessão, acordo de sócios muito bem firmado, acordo de cotistas, com regras muito claras, e o enfoque é família. De um outro lado, a exploração na pessoa física, em virtude que os filhos que trabalham e têm aptidão de tocar a pessoa física estão lá. E nós tributarmos, então, ou seja, nós pagarmos essa pessoa jurídica para usar as terras dela, quanto nós pagaremos de imposto? 2,83. Quanto a gente, então, teria de impostos? 56.317. Depois, no próximo slide, eu explico o que é esses impostos que está complementando. Só que, nesse caso, qual é a economia tributária que a gente chega, pessoal? De mais de 89,3%. Nós estamos falando de 490 mil. Nós lembrar daquele resultado de 14,5 em 190, nós vamos para um resultado aí na casa dos 24% ou dos 23%. Olha de quanto de aumento a gente tem da última linha, que é a que mais importa para o gestor, o quanto isso significa para uma tomada de decisão. O quanto significa se eu tenho que comprar máquinas esse ano ou comprar o ano que vem. O quanto significa para o nosso cliente se ele tem que comprar os insumos e já pagar os insumos e pedir a entrega dos insumos agora, e quanto eu posso comprar os insumos e pagar o ano que vem e recebê-lo no ano que vem. O quanto eu posso vender o produto esse ano, receber esse ano e entregar o ano que vem.
Então, viu como fica mais maleável a tomada de decisão? E é muito interessante que para a gente chegar numa gestão econômico-financeira, não é em setembro, não é em outubro, não é em novembro, ela é mês a mês. Fechou, a gente costuma dizer que é D+1 ou D+5. Fechou o mês, vamos checar o que está para trás. E a gente tem 5 dias para a gente dizer, ó, isso aqui está certo, está checado, está fechado, vamos para o próximo mês. E o quanto nos facilita a tomada de decisão. E por último, pessoal, a gente está chegando aqui para explicar um pouco das alíquotas para vocês. E é muito interessante aqui, por que Mauro não tem PIS e COFINS? É porque se eu vendo o gado para abate, para o frigorífico, é suspenso o PIS e COFINS. Então, nessa venda para o frigorífico, é suspenso, então não tem o PIS e COFINS. Ah, Mauro, mas eu estou vendo lá na última linha que tem adicional de imposto de renda de 10% e tu não falou dos 10%. Aí a gente fez questão de deixar um cálculo. Pode dar um enter aí, Regis, por favor. Como é que a gente calculou? Se no trimestre a nossa empresa ter 800 mil, a nossa base de cálculo do lucro presumido é 8%. Então, 8% de 800 mil é 64 mil. Qual é a alíquota, então, para nós passarmos? É 20 mil por trimestre. Então, dá 60 mil. 64 menos 60 mil, nos sobrou 4 mil. Aonde incide 10%, pessoal? Na diferença disso. Então, Mauro, tu está falando de 10% de 800 mil vai dar 80 mil. Não, é 10% sobre a diferença que passa o valor da previsão no trimestre. Então, nesse caso, a gente teria uma tributação de R$400. E aí, Regis, pode ir. E aqui também, o que aconteceu, pessoal? A lei original, então, estava falando que vai ser tributados os lucros, os dividendos, na casa dos 20%. Esse foi o primeiro projeto que foi mandado para a reforma. E aí, por que a gente, hoje, a gente pode ter uma segurança que algumas mudanças tributárias haverá? Eu fiz questão de entrar e pegar o último dado do auxílio emergencial. Eu fixei só no auxílio emergencial, tá, pessoal? O auxílio emergencial foi pago 52,46 bilhões. Qual é a previsão? 64,90 bilhões de previsão. Será que a gente tem que arrecadar ou não? Será que o governo tem um desafio de arrecadar? Mas o que é legal? No primeiro momento que passou na primeira casa, pode dar um enter aí, Regis, por favor? Já mudou os 20% para 15%. Mas lembra, tem que passar o projeto nas 3 casas. E a recém passou na primeira, já teve mudança de tributo. Temos alguma dúvida que vai haver mudança de tributação? Eu, Mauro, não tenho nenhuma. E eu estou trazendo para a minha pessoa. Não tenho nenhuma. E dentro dessa mesma lei, criou uma isenção também para a distribuição de lucros por mês. Até R$20 mil por mês. Essa distribuição, então, é isenta de tributação de lucros. E nesse mesmo projeto, pessoal, também se colocou que empresas optantes pelo Simples Nacional não haverá tributação sobre os lucros e dividendos. Bom, será que está deixando alguma brecha para nós? Eu não sei, tenho que estudar. Mas acho que alguma coisa já ficou aqui de brecha dentro de nossa preocupação dos rendimentos isentos da distribuição de lucro. Eu estou dizendo que as empresas têm que ir para o Simples Nacional? Eu não estou falando isso, porque esse projeto nem foi aprovado ainda. E precisa passar por mais 2 casas ainda, pessoal. Mas algumas coisas estão ficando interessantes dentro da reforma. E aí, agora sim, por último, o livro Caixa Digital do Produtor Rural. E esse tirou um pouco o sono de alguns empresários que nós atendemos, porque agora a gente tem que entregar, sim, de fato, um livro Caixa Digital, que é as entradas e saídas. Os clientes que estão faturando acima de 4.800.000 estão obrigados a entregar o livro Caixa Digital de Produtor Rural. E aqui, sim, tem que ter uma conciliação bancária, por isso que é tão importante a fala do Regis, de ter lá uma conciliação bancária, de nós ter uma capacidade de pagamento, de nós analisar EBITDA, de nós analisar lucratividade e rentabilidade. Porque eu preciso fazer esse dia a dia. Eu não estou dizendo que tem que fechar positivo nem negativo lá na questão como funciona uma empresa, mas eu estou dizendo que a contabilidade digital do produtor rural precisa ser analisado mais de perto, precisa ser analisado de forma mensal. Pessoal, lembrem de uma coisa, março e abril é só o momento de declarar. O ano acontece de janeiro a dezembro. Então, o melhor time de tomar decisão, setembro e agosto. Já temos que ter o cenário dos próximos 4 meses, que é projeção. Isso vai estar muito linkado na nossa tomada de decisão. Então, por isso que é importante.
E aí, Regis, vamos juntos? Eu só quero falar... Eu acho que tu fala essa frase e eu falo a última. Beleza. E aí, de novo, a gente vai voltar naquela velha história de que a gente precisa de ter um horizonte, né? A gente precisa de saber correndo atrás do que nós estamos. Então, nós que estamos aqui no mercado, trabalhando aí direto com a turma aí agora, montando planejamento, desde do financeiro ao tributário, a gente vê que quem tem um foco na meta, ele vai colher resultado. E aí a gente vai deixar a pergunta para você, onde é que você está querendo chegar aí agora, sabe? Então, aqui agora a gente trouxe para vocês o quanto que a gestão financeira, aliada com o planejamento e gestão tributária agora, podem fazer impacto interessante na última linha, que é o lucro líquido que nós estamos falando agora. E aí, cada um determina onde é que está querendo chegar. Tem uma frase, pessoal, do Paulo Goethe, que eu acho muito interessante, que o mais difícil de incutir num homem uma nova ideia é fazê-lo desistir das ideias antigas. Então, quero terminar a minha fala aí, agradecer imensamente a estar aqui, e eu já vi que tem perguntas aqui. Estamos abertos aí para ir trocar e vamos lá, vamos discutir. Rafael Agri, é só eu descompartilhar aqui agora? Isso, que aí eu compartilho a tela principal aqui do evento. Beleza? Obrigado, Reis, Mauro, muito claro, muito prático, aplicável, como sempre, valeu demais. Acho que tem muita coisa para se discutir. Eu queria ir selecionando perguntas, algumas são semelhantes, então eu vou tentar sintetizar aqui. Mas a primeira, uma pergunta do Anderson Lobo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. A despesa financeira não faz parte da despesa não operacional da empresa? Com isso, o cálculo do imposto não deveria ser realizado a partir do lucro líquido? Ficou claro para vocês? Ficou claro, e eu vou responder com viés de tributos, tá, Regis? O que a gente fez? Eu lembro de sobrenome que é Lobo. O que a gente fez, Lobo, para simplificar o cálculo? É que a depreciação estava dando 68 e a receita financeira estava dando 57. Então, eu teria que diminuir um e somar o outro. E aí eu peguei o 1.990, só para ficar claro lá, para a gente pegar o cálculo, porque senão ficar o cálculo do cálculo. Mas o que a gente pega, porque a depreciação no fluxo de caixa volta, né, Rez? E ela volta somando, porque não é um valor desembolsado. Então, por isso que eu fiz questão de pegar 1.990 para a gente fazer uma previsão do custo tributário. Perfeito. E agora uma pergunta, talvez aqui o Reis possa responder, cabe ao Mauro também, acho que ela é oportuna para o momento. Se eu gastar na engorda e acabamento do gado e não vendê-lo no mesmo ano, terei uma despesa e não haverá faturamento. Então, a fazenda dará prejuízo, mesmo sabendo que o gado no pasto teve uma grande valorização pelo aumento do peso e do preço da arroba. O que acontece? Eu aumento o meu patrimônio com prejuízo contábil? É a pergunta do Delson Tolentino. Ô, Delson, eu estava lendo lá a sua pergunta, professor Mauro, a área é sua, tá? Eu vou só fazer um comentário aqui, que fala assim, a gente fica vendo muita fazenda na pecuária de corte, que é o que você está falando, chegando lá, né? Vende boi ali em novembro para receber em dezembro, mas aí acabou, não vende mais nada para depois receber só lá em janeiro e ele passar com alguns menor faturamento na área que agora, né? E aí nós vamos vendo assim, eu jogo desse ano para o ano que vem, né? Porque o ano que vem ele tem o faturamento, ele tem a tributação lá do mesmo jeito, né? Então, contabilmente, o ano que vem ela vai ser substituída. E o Mauro está aberto aí para poder incrementar. Eu achei maravilhosa a pergunta, e ainda mais levou para um viés contábil. Eu aqui não quero entrar no ativo imobilizado, nem esse nome, mas eu quero falar qual é a estratégia, porque o imposto de renda do produtor é regime de caixa. Como é regime de caixa, ele trata como entradas e saídas. Então, se eu for analisar pelo um viés somente da atividade rural, eu vou ver se eu tive alguma atividade que me gerou caixa para me gerar prejuízo.
como é que foi contabilizada as minhas despesas? Aí eu preciso ter origem fiscal para me comprometer. E agora, de forma bem objetiva, se tu fez todo o investimento, tu não vendeu o gado e deixou para realizar a venda do gado no próximo exercício, a tua declaração ficará com prejuízo na atividade rural, não vai te gerar impostos nesse ano e o teu prejuízo vai ser compensado nos anos que der positivo. Isso. Eu queria falar ativo biológico. E aí era ativo biológico. Agora, eu não quero nem entrar nesse mérito do ativo biológico, a gente está falando de pessoa física. Isso vale muito para pessoa jurídica. Tá? Eu ia mais complicar a resposta do que de forma objetiva da que eu respondi agora. Perfeito, Mauro. E eu acabei terminando a apresentação e já emendando nas perguntas, mas eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo perguntas no chat. E aí, pessoal, nós estamos selecionando as perguntas que estão na caixa Q e A, ok? Ou na base aí do celular de vocês, do visor, ou do notebook, que é a caixa Question and Answer, perguntas e respostas, e a partir daí que eu direciono. Então, essa é a parte mais divertida aí do evento, onde a gente consegue realmente responder perguntas específicas, de acordo com as nossas dores, o que vocês estão vivendo aí de desafios na parte de planejamento e gestão tributária, ok? Ô, Rafa, deixa eu só fazer uma fala esses dias que eu achei muito, muito interessante. O professor Mauro contribui com a gente num treinamento que a gente tem de gestão financeira e econômica na pecuária de corte, né? Ele é o tributário na cadeia do corte, é assunto dele. E na videoconferência, só contando para vocês a história toda aqui agora, o quanto que essa história, esse negócio de gestão tributária gera oportunidades, né? E aí os alunos têm a aula lá online e a gente faz uma videoconferência ao vivo mesmo, para poder conversar e debater. Então, para a gente tem as aulas online gravadas e o aluno vai para casa com as tarefas para poder fazer os números dele, levantar o número dele. E aí, esses dias a gente estava fazendo a aula lá, né, professor Mauro, na videoconferência, e a hora que nós entramos na história do Fundo Rural, e na hora que a gente falou, contabilizou o ITR, que o aluno trouxe os números dele para ser discutido ali dentro, ele virou e falou assim, mas não tem cabimento uma história dessa aqui agora, não? Falou assim, isso aqui já pagou 7 vezes essa história desse curso que nós estamos falando aqui agora, só que a gente vai conseguir fazer. Eu estou contando, turma, para mostrar para vocês assim, o que faz olhar para o número de fato, controlar ele, anotar ele, ter ele na mão e ter o conhecimento gerando tomar decisões, o quanto que ele tem habilidade de gerar resultado lá para dentro do negócio, sabe? É uma fala que eu gosto de carregá-la comigo. E eu lembro a fisionomia dele até hoje, ele indignado. Mas vamos seguir aí, Rafael, segue com as perguntas. Eu lembro da fisionomia dele demais. Eu acho que o Sr. Rafael está com um pequeno probleminha lá na internet dele. A outra pergunta, o Delcio também mandou ela aqui para nós mais cedo. Ele perguntou assim, ó, o resultado da atividade rural na pessoa física será considerado como distribuição de lucro na nova legislação do imposto de renda pessoa física, professor Mauro? Não, porque quando a gente está falando do produtor rural pessoa física, a gente está falando de regime de caixa e a gente está falando de entradas e saídas. Então, não é o que a gente falar de distribuição de lucros e nem de dividendos. Distribuição de lucros ela está ligada a uma empresa ilimitada e distribuição de dividendos a gente está falando de uma empresa SA. E ali fala todos os rendimentos de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, isso não abarca o produtor rural pessoa física, pessoal. Pode assumir o posto, viu, Rafael? Tá no mudo. Tá no mudo, Rafael. Tá no mudo. Se você quiser, eu vou Pronto, agora? Aí. Bom demais. Vamos lá. A pergunta aqui do Sérgio Salustino. Sérgio, aluno nosso dos cursos de Aracaju. Um abraço aí, Sérgio. Na declaração do imposto de renda, estamos obrigados a atualizar valores de terra? Posso atualizar no ITR e não fazer o mesmo no imposto de renda? Baita pergunta. Baita pergunta mesmo. Eu não quero me estender na fala, tá? Mas o que eu
quero dizer? Em 94 se discutia no Senado imposto sobre grande fortuna, em 95 para 96 se discutia então cruzado para os reais. Entrou o real em 96 e aí teve uma lei, que é a lei do bem, que a gente chama, que depois de 1996 ficou então decretado que não pode mais se atualizar o valor dos imóveis na declaração de imposto de renda. Então, vale o valor que está lá, porque eu não posso mais valorar. E a Receita Federal disponibilizou nessa ocasião uma tabela para atualização de valor de imóveis e muito poucos, ou quase zero, empresários rurais atualizaram, porque eles tinham medo que o imposto sobre grande fortuna voltasse em 97. Então, os imóveis ficaram com os valores históricos. E a declaração de ITR é que nem o IPTU. Quando eu tenho um imóvel urbano, eu comprei o apartamento, meu IPTU está mais caro, isso não me dá direito de atualizar o valor do imóvel, porque aqui foi quando eu adquirir o valor do imóvel. Então, tirando a resposta de forma objetiva, o valor do ITR não pode ser usado para atualizar o valor do imóvel na declaração de imposto de renda. E mais, alguns cases que fizeram isso ficaram com as suas declarações de imposto de renda negativas, porque não tiveram origem de caixa para comprovar esse aumento. Então, muito cuidado nessa parte, tá? Perfeito, Mauro. E tem gente aqui, acho que com a fala muito cinética do Reis anterior, o Antônio Braide Júnior, falando que eu fui aluno do Mauro no GPC Imperatriz e só a aula dele pagou todo o curso. essa fala do Reis, do impacto aí quando a gente olha para o número e toma decisão. E aí eu queria aproveitar, pessoal, de maneira muito objetiva, a gente está falando aqui dos treinamentos, do curso online, que o Regis é um dos coordenadores e o Mauro professor, e eu estou passando aqui para vocês nos slides os nossos treinamentos que tem dentro da grade a parte de planejamento financeiro e a parte de gestão tributária. E aqui nós estamos falando tanto de uma pós-graduação em gestão do agronegócio, e essa vindo aí com uma inovação, né? Ela tem duas ênfases. Então, o pessoal da área comercial, né? Os RTV, supervisores, eles têm tratado competências específicas ligadas à parte de técnicas de venda, gestão de relacionamento com o cliente, gestão de tempo e território, e o pessoal da área administrativa e financeira trabalha outras competências. Então, aqui eu consigo atender dois nichos específicos, desenvolvendo habilidades também específicas. E aí, para o pessoal da área administrativa e financeira, ou de fazendas, ou de empresas do agro, revendas, multinacionais, enfim, nós temos o módulo da parte de regulação de empresas no agronegócio, que aí um dos focos é a parte de estratégias tributárias, aí entra a parte de sucessão familiar, gestão ambiental, direito trabalhista, onde o Mauro é professor junto com o Reis, e é aprofundar tudo isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, fica aqui o convite para quem quiser mais informações. O link do Douglas, que é nosso consultor de negócios, vai estar no chat aí. Quem quiser mais informações, clique lá que já começa a conversar instantaneamente com ele por WhatsApp. E aqui, outro curso do REAGRO, o curso de Gestão Financeira e Econômica na Pecuária de Corte, um curso idealizado pelo Regis, que trata de todo o passo a passo para a implementação e análise financeira e econômica do negócio, e que o Mauro também é professor do curso. O Mauro e o Regis são professores e são tratados também com profundidade todos esses detalhes, mas agora com foco na pecuária de corte. Então, quem quiser mais informações, por favor, acione o Douglas aí no chat ou no telefone dele que está na base aí do vídeo. Tá ok? Que aí, obviamente, com o engajamento, proatividade e implantação, vocês vão ter relatos aí ao final do curso parecidos com o do Antônio, que falou que só um módulo do treinamento pagou todo o curso. Então, para nós é motivo de alegria escutar esse tipo de relato, que é isso que a gente quer, né? Levar transformação para os nossos alunos, ok? César aí, também falou lá. O César também falou a mesma coisa lá. Ah, tem outro depoimento? Falou. Coisa boa. Aí sim. Então, vamos lá. Pergunta do Rodrigo, Mauro, perguntando aqui como agir em áreas arrendadas, pois só temos faturamento e nenhuma despesa.
É um case muito interessante de ser estudado. Por quê? E aí abre um viés de sucessão, abre um viés de profissionalização no agro e sim vai comunicar com o tributário. Por quê? Quando traz essa pergunta do Rodrigo, muito rica a tua pergunta, Rodrigo, parabéns, é porque eu estou arrendando a fazenda e eu só vivo de renda. E a pergunta é, será que eu estou recebendo em produto ou em dinheiro? Como é que está o meu contrato? Meu contrato está com título de arrendamento e lá no documento está em percentual de produtividade? Então, como é que está funcionando o nosso negócio? Porque se eu tiver... O título é arrendamento, mas se eu tiver um variável no meu contrato, é uma parceria. E parceria é resultada de um outro modelo. Mas agora, de forma objetiva, que é o nosso perfil Reagro, se tu estiver recebendo arrendamento na pessoa física, 27,5. Se tu receber arrendamento na pessoa jurídica, 11,33. Ah, Mauro, mas eu posso pagar ITBI. Bom, isso é um estudo que tem que ser feito. Mas só aqui eu já consegui reduzir, nós conseguimos, melhor dizendo, reduzir a tua carga tributária de 27,5 para 11,33, com o aluguel das tuas fazendas. E se analisando o teu contrato, a gente poderia cair naquela tributação que a gente mostrou. Então, estou super à tua disposição, tenho os meus contatos, me liga, estou super à disposição. Eu costumo dizer que o Reagro não trabalha de taxímetro ligado. Deixa que a gente ajuda. Muito bom, Mauro. Tem uma pergunta do Júlio. O Júlio está aqui relatando que é muito leigo na área de gestão tributária, mas o que a gente vê que realmente há uma série de mitos aí a serem quebrados, e ele está falando aqui que está em Roraima, Mauro, e está iniciando uma área nova, abertura de área, pensando em comprar alguns insumos, semente, por exemplo, direto da fábrica. Nesse caso, seria mais interessante ser no PJ ou PF? Ele relata aqui que acabou de obter uma inscrição estadual de produtor rural e aí quer definir aí por onde ele faz essa compra. Júlio, que pena que a gente não vai conseguir criar uma interação, mas quando tu fala assim é porque tu comprou essa área na pessoa física. Então, essa aquisição da área já foi na PF. Como tu está numa fase de investimento, e eu nem quero entrar no de família, para nós é importante, e nem quem está explorando junto contigo, mas como tu adquiriu a fazenda e SPF, te sugiro que tu faça todos os investimentos na fazenda no CPF. Porque lembra daquele cálculo lá do imposto de renda que nós fizemos? Tem uma parte que é lucro real, uma parte que é lucro presumido. Tu vai ficar com um bom prejuízo para usar ao longo dos anos. Então, segue utilizando, segue fazendo teus investimentos no CPF. Quero aprofundar mais alguma estratégia. De novo, daí meus contatos, a gente pode analisar o teu case de forma muito real. Mas o que eu posso te responder agora de pronto? Segue na pessoa física, porque com certeza a tua fazenda foi adquirida no CPF. Positivo, Mauro. Uma pergunta agora do Delson Tolentino. Como fazer a distribuição do resultado da atividade rural nas pessoas físicas que integram o condomínio? Cada condomínio deve oferecer a tributação na pessoa física na mesma proporção da sua participação? Parabéns pela pergunta, cara. Entrou no condomínio. Eu estou indo no fim aqui, viu? Não sei se as perguntas estão apertando. O que é legal primeiro, assim, o que caracteriza um condomínio? Um condomínio é quando eu tenho uma matrícula do imóvel que eu tenho nós três os proprietários. Tem o nome do Mauro, o nome do Regis e o nome do Rafael. Isso é um condomínio. E aí, cada estado que a gente vai tem uma interpretação de condomínio. Mas eu quero te responder de forma objetiva também a tua pergunta. Independente se tu está no condomínio, se tu está num contrato de exploração e que tu tem sócios, tu tem parceiros, tu vai dividir as receitas e as despesas de acordo com um percentual atrelado dentro da tua sociedade, tanto para as receitas e tanto para as despesas. Essa vai ser a forma que tu vai denominar a tua forma de distribuição. E aí, cuidado, tá? Como a gente corre bastante, e eu faço isso há 14 anos, 15, eu costumo dizer que eu só sei fazer isso. Cuidado para não fazer uma inscrição estadual por folha de pagamento, uma inscrição estadual pelo faturamento, e aí vou jogando funcionários. Cuidado, tá? Não foi tema, mas eu estou dizendo, ó, cuidado. O planejamento nunca pode extrapolar. Então, só estou dizendo nesse sentido. Espero que tenha te respondido aí. Muito bom, Mauro.
Agora a pergunta do Leonardo Viana, se na declaração do imposto de renda pessoa física, se ele pode declarar benfeitorias. E se numa venda futura, esse valor já seria abatido do ganho de capital. É excelente, cara. Dá vontade de ficar 3 dias e 3 noites aqui respondendo. Pessoal, assim, ó, todo investimento na fazenda, ele é considerado despesa da atividade rural. No entanto, que tu aproveita para fins de cálculo de imposto de renda. Qual é a minha sugestão? Porque tu tem um anexo da atividade rural que se chama os bens da atividade rural. Então, quando tu declarar na parte contábil, por isso que é tão importante o livro Caixa Digital, quando tu declarar na parte contábil a tua despesa com investimentos na fazenda, que tu vá lá na tua declaração de imposto de renda e tu declara essas benfeitorias e vincula a fazenda. Só benfeitorias realizadas na fazenda tal. E o mais interessante, pessoal, as benfeitorias é depreciação acelerada. Ou seja, eu vou lançar no ano da aquisição e no próximo imposto de renda ele vai vir zerado. Deixem zerado. Não atualizem valor, não tem que atualizar. É depreciação acelerada da atividade rural. Isso é um incentivo que o governo faz somente para os produtores rurais, para os empresários rurais. Então, declara sim no teu imposto de renda e declara também no teu livro caixa, na tua contabilidade, os investimentos com benfeitorias. E quando tu venderes, faz questão de separar o que é benfeitorias do que é terra nua. Porque tem uma grande diferença tributária, tá? Porque as benfeitorias vai entrar no rol de receitas e despesas e o valor da terra nua vai ser tributado nas alíquotas do ganho de capital. E aí, muito interessante, tenta comprar terra de janeiro a setembro e tenta vender terra de outubro a dezembro. Por quê? Porque quando eu compro de janeiro a setembro, eu tenho a primeira declaração da data da compra no meu nome. Então, para fins de cálculo tributário, vai valer essa declaração de TR. O que tu está dizendo, Mauro? Eu estou dizendo que tu comprou a fazenda por 5 milhões em abril e na declaração de TR tu entregou por 10 milhões, quando tu vender a fazenda, vai valer a declaração dos 10 milhões e não o valor de aquisição de 5. Só isso aqui também nesse webinar já pagou o webinar, Rafael. Esse é gratuito, mas dá para pagar o curso. Muito bom, muito bom. O Júlio, lá de Roraima, ele está relatando aqui, respondendo sua pergunta, que não houve aquisição de terra, tá, Mauro? Foi a área titulada pelo órgão de terras lá estadual. Então, tem essa ele tem um prazo até, inclusive, mas isso é só no CPF. Porque ele fez um vínculo, ele tem que ficar pagando o Estado até se comprometer. E depois tem que discutir se é 10 ou 20 anos a tua carta para esse imóvel ser seu, mas até onde eu sei é só no CPF, não pode entrar jurídico. Mas aí tem que ver como é que tá Roraima aí, tá? Bom demais, bom demais. Pessoal, acho que o tempo é curto, né, mano? Nós temos que criar um outro ambiente para discutir, porque depois que eu falei para a turma para colocar aqui na caixa que a IA lotou a caixa, e enfim. Mas eu estou tentando selecionar aqui perguntas muito práticas, o que o pessoal tem dúvida mesmo no dia a dia, pela pouca familiaridade, né? Tem uma pergunta aqui da Ana Carolina Carrijo. Ela está falando que arrendou uma área com 2 irmãos no Mato Grosso e a inscrição estadual está no nome dos 3. As notas fiscais podem ser no nome apenas de um e automaticamente vai ser distribuído ou teremos que ir tirando nota em nome de cada um? A atividade é agricultura, segundo ela, tá? Maravilha. E aí é muito legal que a gente cria um livro caixa único, porque o grande desafio, e de novo, felicidade da pergunta, a gente vai atender umas fazendas, às vezes, que é os irmãos explorando, e cada um tem uma inscrição estadual, cada um compra insumo, cada um vende gado. Desculpa a palavra, é uma esquizofrenia quando a gente vai entender, porque é 4 contabilidade, é 4 conta bancária, é 4 inscrição estadual, contrata funcionário. Isso a gente costuma dizer que é ginástica fiscal. Eu estou gastando tempo bom em coisa que não vai me trazer tantos resultados. Então, segue na tua linha, tá certo? A inscrição estadual com o nome de vocês os 3. Centralizem compras, centralizem a conta bancária, coloque no nome de vocês a conta. Acho que deu uma travadinha, Regis. Foi? Foi. Travou mesmo. Pesou a conversa tributária, pesou lá agora. Mas, Rafael, tem uma primeira pergunta lá em cima do Luciano, ó. Você viu lá? Da mão de obra? É. Deixa eu voltar nela aqui. Uma pergunta, inclusive, direcionada para você. Regis,
quando você analisa a necessidade de aumentar a mão de obra dentro da fazenda? O Luciano, se eu não estou enganado, ele já foi aluno nosso aí também, se eu não estou enganado, tá? Luciano, um grande ponto que a gente olha para decidir essa história de contratar ou não é naquela conversa, se o seu Luciano, que eu estou lembrando aqui agora, que foi nosso aluno, é daquela grande conversa que a gente faz dentro da sala de aula, a Ana Carolina também falou, daquelas reuniões semanais onde nós estamos discutindo as tarefas, o que nós estamos conseguindo cumprir no prazo, o que nós não estamos conseguindo cumprir no prazo, sabe? Sim, quando a gente começa a entender que nós não estamos conseguindo cumprir tarefa no prazo, porque a restrição está no número de pessoas que está lá dentro com a gente, aí nós estamos começando a sinalizar que nós estamos precisando de ir para frente, que nós estamos precisando de contratar mais gente. E aí nós temos que olhar os indicadores da nossa atividade para ver, e aí, é um a mais, são dois a mais, se eu contratar esse a mais, eu tenho que pôr mais, no caso, mais gado, que eu lembro, sei lá, do gado de corte, né? Mais gado, ou um diarista vai conseguir, porque se eu pôr um funcionário a mais aqui, o meu indicador de número de cabeça por funcionário, o custo com o pessoal por cabeça vai ficar muito fora. Então, eu ia analisar um conjunto de coisas, tarefa cumprida no prazo ou não. Se eu for colocar mais gente, os meus indicadores de pessoas vão ser muito comprometidos. Então talvez não era trazer uma pessoa full-time, eu tenho alguns diaristas em momento mais estratégico, são coisas que a gente analisa na hora de pensar em trazer mais pessoas para dentro do projeto, tá? Bom demais, Regis. Mauro, você quer complementar a sua resposta? Cortou, né? Foi a Ana Carrejo, tá certo? Exato. Isso. Então, assim, Ana, segue no modelo que está explorando, inscrição estadual, o nome de vocês os três, abre conta bancária com vocês os três, centraliza que isso é livro caixa único, ou melhor, é centralizado as entradas e as saídas. Fica maravilhoso para tomada de decisão, fica muito bom. E para uma questão de tomada de decisão, para montar DRE, está muito centralizado aquele negócio. É muito difícil escapar alguma coisa. Bom demais, pessoal. Realmente temos muitas perguntas, a gente precisa caminhar para o fim aí, inclusive para não ficar cansativo aí para vários, né? A lida começa cedo. Mas eu queria encerrar primeiro agradecendo muito Regis e Mauro e todos que apoiaram aí no evento, pessoal do 3R, Biomip, é um esforço gigante aí na divulgação para atrair o máximo de público. Muito obrigado mesmo. E gostaria de finalizar, a gente gosta de finalizar aí com mensagens, né, com os take-homes aí, segundo nosso amigo Marcelo, né, e aí, provocando você e o Mauro, entendo que são abordagens distintas, que são complementares, né, na boa condução da fazenda. O Mauro, explorando, eu acho que ele pode trazer para a gente o quão impactante tem sido o trabalho dele de sucessão, governança e gestão tributária, e para quem tiver interesse, né, Mauro, acho que podemos compartilhar aqui. Realmente está ficando pesado mesmo o tema do financeiro e tributário agora, uma hora dessa já, tá? A galera não está mais aguentando aí não, nem a internet. A atuação dele na parte financeira e econômica, né, Regis? A gente vê resultados muito discrepantes em alguns projetos, que nós, inclusive, assistimos, né? Projetos com pouca entrega e projetos entregando 1.500 no gado de corte, né? 1.800, mais de R$2.000 por hectare. E aí você trazendo, o que você tem visto de diferencial nessas fazendas que entregam do ponto de vista da gestão financeira e do planejamento do negócio? E aí ficam mensais finais aí, quem quiser mais informações, nós estamos à disposição aí nos canais, aí nos links e nos contatos da tela aí, ok? Pessoal, obrigado. Professor Mauro, foi bom demais a gente trabalhar junto aí, produzindo o material, as conversas, além de a gente estar junto, aprendendo mais. E, turma, se eu pudesse deixar um recado, eu queria falar assim, existe uma oportunidade gigante no agronegócio em fazer gestão financeira e planejamento tributário dentro das empresas. Nós estamos vendo muita oportunidade de dinheiro que nós estamos deixando de colocar lá na última linha. Regis, quero te agradecer imensamente a gente ter feito esse bate-bola, agradecer o Rafael aí, que foi nosso moderador, agradecer vocês, pessoal, que participaram, que estão aqui até o final. Me coloco
à inteira disposição de vocês, queremos estar juntos. Eu acho que o grande legado nosso, enquanto pessoa, enquanto Reagro, é o quanto a gente pode contribuir para o agronegócio, que ele seja perene e que ele seja longevo e que as famílias estejam felizes. Então, eu acho que esse é o nosso propósito, nós estar juntos. E a gente costuma dizer que o negócio, se o negócio estiver contente e a família não estiver bem, o negócio vai terminar. Agora, se a família estiver bem e o negócio estiver mais ou menos, a gente tem a certeza que ele vai continuar. Então, muito obrigado aí. Espero estar junto com vocês no que vocês precisarem. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Regis, Maura, a todos. Boa noite, bom descanso aí para todo mundo. Até mais, até a próxima. Boa noite, pessoal. até Muito mais. obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.